Hoje nós vamos começar o capítulo 15 de Gênesis. Esse capítulo 15 e mais os próximos, principalmente os capítulos 15, 17 e 18, são alguns dos capítulos mais importantes da história de Abraão. Então nós temos aqui, claro que cada parte da história de Abraão é importante, cada encontro com Deus, cada coisa que Deus falou com Abraão foi importante, mas esse capítulo 15 tem duas partes e é um encontro maravilhoso que tem entre Deus e Abraão. Até coloquei assim o título como Novo Nível, porque é bem notável quanto que esse encontro que Abraão teve com Deus foi num nível superior, num nível mais profundo do que os outros encontros anteriores. Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor também nos dê um verdadeiro encontro com Ele, olhando para isso que Deus fez na vida de Abraão. Senhor Deus, nesta noite nós estamos diante de Ti, Senhor. Ó Deus, essas histórias não são apenas histórias para a gente saber, para a gente contar, mas são revelações de como o Senhor se relacionou com esse Pai da fé. Nós pedimos que a Tua presença, a Tua revelação, a Tua realidade torne esta passagem viva para nós, que possamos realmente ter um profundo entendimento e que, ainda que cada pessoa, o relacionamento com o Senhor é diferente, mas que esse encontro, esse relato do Senhor com Abraão possa nos tocar profundamente, porque nós também podemos ter um verdadeiro relacionamento pessoal contigo. Pedimos a Tua bênção, a Tua revelação e o Teu toque na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então, Gênesis 15, eu vou apenas dar um pequeno contexto aqui. Acho que eu vou ler esses primeiros versículos para a gente ter uma ideia. Esse capítulo 15 é considerado como um encontro, quando as pessoas fazem uma relação, quais foram os encontros, quantas vezes Deus falou com Abraão. O capítulo 15 é sempre considerado como um mesmo encontro com Deus, mas na verdade foram duas partes, até aconteceram acho que de um dia para outro. Então hoje nós vamos ficar, na verdade, na primeira parte desse encontro, porque são realmente duas partes diferentes, né, nessa manifestação, nessa conversa, nesse encontro de Deus com Abraão. Então nós vamos ficar hoje nessa primeira parte, que são os primeiros 6 versículos apenas. Então, Gênesis 15, versículo 1, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me tens dado filhos, de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu, conta as estrelas, se as podes contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Bom, só para a gente entender o que vai acontecer no restante do capítulo, no versículo 7 parece uma continuação, pode ter sido mesmo, que depois dessa primeira parte, Deus ainda fala mais com Abraão, e fala que ele é o Senhor que tirou Abraão de Ur dos Caldeus, e Abraão faz uma outra pergunta, e Deus manda trazer alguns animais para colocar ali, vai fazer uma cerimônia de aliança, e aí passa um tempo, acontece umas coisas à noite e tal, então realmente forma uma outra parte do diálogo.
Então, para a gente concentrar, para a gente focar nessa primeira parte, que são apenas 6 versículos, mas tem algo muito fundamental. Quase tudo que acontece com Abraão é fundamental, porque ele é o pai da fé. Deus estava mostrando como ele iria trabalhar com seu povo, como que Deus iria desenvolver um povo, uma aliança, o que Deus iria fazer. Então, os relacionamentos, o que Deus faz com Abraão é diferente do que aconteceu com Moisés, ou com Davi, com outros homens, mas aqui com Abraão como sendo o início dessa jornada, o início de um plano de redenção. Tudo que acontece com Abraão, Deus está fazendo de propósito para lançar certos alicerces, para mostrar o que ele queria como base de um relacionamento, como base de um plano de redenção. Então, a vida de Abraão é fundamental, como a gente tem enfatizado, e nós precisamos dar muita atenção, porque Deus não está tanto colocando doutrinas aqui, mas Ele está mostrando um padrão de relacionamento. Então, em primeiro lugar, eu queria só lembrar que, na sequência que nós temos visto aqui, esse seria o quarto encontro, quarta vez que Deus fala com Abraão. Então vamos só, a gente está falando que é um novo nível, que é algo diferente. Então vamos, em primeiro lugar, vamos pensar aqui nos outros 3 encontros que nós já vimos, nos capítulos anteriores, para a gente comparar. Então o primeiro encontro, e a gente lembra que essa primeira palavra de Deus para Abraão tem um pouco de confusão nos relatos, que a gente não sabe exatamente se Deus falou uma vez para Abraão lá em Ur dos Caldeus e outra vez depois que ele já estava em Harã com os pais dele por algum tempo, quando ele realmente saiu de Harã para ir para Canaã. Então pode ter sido uma vez ou 2 vezes, mas o que nós temos aqui no livro de Gênesis no capítulo 12, versículo 1, Deus chamando Abraão e dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, para ir para um lugar que eu vou te mostrar. E a gente considera isso chamado. Então foi uma palavra muito importante, foi uma palavra, tem uma bênção, é uma palavra muito completa, tem várias partes, assim, é uma das passagens mais conhecidas da vida de Abraão. Foi muito importante, mas pelo relato que nós temos Deus chamou Abraão, falou com ele para sair, deu uma promessa, falou: olha, vou fazer de você uma grande nação, vou fazer de você uma bênção. Ele falou várias coisas, mas esse foi o primeiro encontro, a primeira palavra de Deus para Abraão. Depois o segundo está no capítulo 12 de Gênesis, versículo 7, é apenas uma frase. Podemos dizer que eu ainda não não fiz essa comparação exata, mas eu acredito que tenha sido o que está pelo relato escrito, provavelmente tenha sido a palavra, o encontro, assim, a mensagem mais curta de todos os encontros de Deus com Abraão. Porque ele só fala assim: quando Abraão chegou na terra de Canaã, Deus aparece a ele e fala: a tua semente darei esta terra. E era mais ou menos para identificar, assim: olha, eu falei que eu ia te mostrar uma terra, você chegou na terra, é essa terra aqui. Esse foi o segundo encontro, então foi bem resumido, assim, bem curto, mas foi muito importante para Abraão. E na verdade foi a primeira vez que Deus falou assim: estou te prometendo essa terra, porque no chamado inicial ele não falou isso. O terceiro encontro foi no capítulo 13 de Gênesis, depois que aconteceu aquele incidente com Ló. Ló escolheu a melhor parte da terra, então Deus aparece de novo. Ele disse, não fala que ele apareceu, mas o texto em Gênesis 13, 14 diz que Deus falou com Abraão depois que Ló se apartou dele e ampliou a promessa da terra. Então esse terceiro encontro, a gente vê uma progressão, porque Deus fala com mais detalhes sobre a terra. Deus fala com Abraão que ele vai ter uma descendência numerosa, como o pó da terra,
e ele fala que toda a terra vai ser dele, então Deus ampliou mais a promessa. Ok, então nós chegamos nesse quarto encontro. Por que que eu falo que esse encontro, e aqui nessa folha aqui estou apenas detalhando essa primeira parte do encontro, não estou falando sobre a segunda parte do capítulo 15, que acontecem mais coisas ainda. Então aqui nós temos, é como alguém falar assim, olha, primeira vez foi um telefonema, foi uma mensagem, foi um e-mail, foi uma palavra curta, mas quando chega nesse quarto encontro, tem algo bem mais elaborado, não é só Deus mandar uma mensagem, não é só Deus mandar um recado. Aqui uma das coisas principais que nós podemos colocar aqui como um novo nível é que dessa vez houve um diálogo, ou seja, em todas as outras vezes, os primeiros 3 encontros, nós não temos nenhum registro de Abraão ter falado com Deus. Parece que na nossa vida é o contrário, a gente fala muito com Deus, a gente ouve pouco dele. Mas na vida de Abraão, Deus falou com Abraão uma vez, Deus falou com Abraão segunda vez. Tem aquela história dos altares em que Abraão invoca o nome de Deus. Então, Abraão fala com Deus, mas não dentro desse encontro, né? Quando Deus fala, Abraão ouve. Depois tem os outros momentos que Abraão invoca o nome de Deus, mas Deus não responde. Então, é por partes. Agora, esse quarto encontro realmente é uma conversa, e nós sabemos que os encontros de Abraão com Deus, nos próximos, daí para frente, nós vamos chegar a ter 3 homens chegando e visitando e almoçando com Abraão no capítulo 18. Então, os encontros de Deus com Abraão vão subindo, vão intensificando, vão ampliando mais. Então, isso é muito importante entender que o nosso relacionamento com Deus é algo que deve ir crescendo. Se nós estamos tendo o mesmo tipo de relacionamento com Deus, mesma coisa, mesmo nível de ter ou não ter um diálogo com Deus, de ter conversas com Deus, se nosso relacionamento com Deus está no mesmo patamar de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos atrás, alguma coisa está errada. Porém, lembrando que esses encontros de Abraão com Deus não aconteciam com intervalos muito pequenos. Nós não temos a cronologia de todos. Por exemplo, esse do capítulo 15, nós não sabemos exatamente quantos anos fazia que Abraão já estava na terra de Canaã. Se o capítulo 16 estava na mesma época, então teria sido mais ou menos 10 anos depois de estar na terra de Canaã. Mas nós não sabemos, seria 10 anos ou menos um pouco de 10 anos. Então, havia muitos espaços de tempo. Então, assim, o nosso relacionamento com Deus, como envolve vários fatores, muitas vezes envolve tempo. Então, realmente nós vamos levar tempo para progredir, para aumentar nosso relacionamento com Deus, mas o importante é entender se nosso relacionamento está crescendo, está indo para novos níveis, porque é um relacionamento vivo, um casal que está namorando, se eles não se aproximam mais, se o relacionamento não cresce, geralmente ele vai terminar. E amizades são assim também. Casamentos, né? Se o seu relacionamento conjugal não melhora, geralmente está piorando. Então, relacionamentos são dinâmicos e precisam crescer. Então, olha só como esse encontro com Deus, nós vamos falar partes por partes, mas nós já lemos os 6 versículos, então eu queria só descrever um pouquinho para a gente entender o quanto que esse encontro estava num outro patamar, num outro nível em relação aos primeiros 3. Então, no primeiro versículo, Deus vem através de uma visão, é a única vez
dos encontros de Deus com Abraão, que fala que foi por uma visão, mas Deus vem numa visão. Eu nunca tive uma visão. A gente imagina visão mais ou menos como um sonho. No sonho, você pode ver você conversando, mas tem sonhos, tem visões. Daniel teve visões assim, tem outros exemplos na Bíblia em que tem uma visão. Então, quando você fala uma visão, parece que não é... Eu não estou vendo Deus aqui na minha frente, estou vendo uma visão. Mas em alguns desses casos, como esse aqui, esse encontro de Deus com Abraão, para mim, não sei se começou com uma visão e depois, assim, parece que é tão real no final, as coisas que acontecem, não são depois na última parte do capítulo, que ele tem os animais, não é mais uma visão, é uma coisa real que está acontecendo. Mas mesmo nessa primeira parte, quando Deus leva Abraão para ver as estrelas, parece que não é só que ele está contemplando, assistindo alguma coisa, parece que ele está participando e ele responde. Então fala que é uma visão, mas tem uma interação e tem é algo muito, muito real. Então Deus vem para Abraão numa visão, depois eu vou falar sobre o teor desse primeiro versículo, mas ele vem e fala algo que já seria maravilhoso. Se o encontro terminasse com esse primeiro versículo, qualquer um de nós, qualquer um que recebesse de Deus, se Deus mandasse um sonho, se Deus mandasse, sei lá, se a gente acordado, estivesse vendo alguma coisa, ouvindo, ouvisse de alguma forma a voz de Deus, se Deus viesse para mim e falasse essas três coisas: não temas, eu sou teu escudo, tua proteção, ninguém vai te atingir porque eu sou teu escudo, e o teu galardão será muito grande. Puxa, o que mais que eu precisaria? E isso aqui já seria uma coisa tremenda, você receber uma palavra assim de Deus. Porém, Abraão, ele ouve isso, ele vê ou ouve, né? Ele tem essa experiência de receber essa palavra de Deus chegando para ele numa visão, mas Abraão não fala que ele não gostou, não fala que isso para ele foi uma experiência ruim, mas Abraão, ele tem algo que está fervendo dentro dele. Então, ele responde para Deus e ele meio que muda de assunto, porque Deus fala assim: não temas, eu sou teu escudo, você vai ter um galardão muito grande. Ele vai falar sobre ele relaciona a reclamação dele, principalmente com essa palavra galardão. Ele fala assim: mas como assim? O que o Senhor vai me dar? Quer dizer, o galardão? Que galardão é esse? Que galardão que eu posso querer, sendo que eu não tenho filho? Então, Abraão tem algo que está perturbando, algo que está fervendo dentro dele. Então, quando Deus vem e fala, embora a palavra seja reconfortante, seja maravilhosa a palavra, mas Abraão, ele tem uma reclamação. Então, ele conversa com Deus, ok? E depois, por enquanto eu só queria mostrar esse diálogo, depois vamos voltar e ver por que ele fala isso. Mas Abraão faz então uma reclamação. Tudo bem o senhor falar sobre galardão, mas eu não sei que tipo de galardão que o senhor vai me dar, sendo que o que eu mais quero é um filho, e o verdadeiro galardão seria um filho. Então Abraão questiona. Nós podemos falar que Abraão reclama, né? Abraão está, porque ele fala no versículo 2, ó Senhor Deus, o que me darás? Meio cobrando Deus. O que o Senhor vai me dar? Como assim um galardão? Então eu queria mostrar o nível de intimidade, o nível de diálogo que Abraão tem com Deus. Por isso que eu olho para isso aqui como um novo nível de relacionamento com Deus. Nós sabemos que Abraão foi chamado 3 vezes nas Escrituras de amigo de Deus. Então, amigo, às vezes a gente poderia falar assim: será que Deus não ia ficar ofendido? Será que Deus não ia
achar que Abraão estava indo além do limite dele, desonrando Deus. Como assim? Existem, a gente lembra agora assim de Zacarias, o pai de João Batista, quando ele recebeu a promessa de ter um filho e ele duvidou, ficou falando, Deus não gostou da dúvida dele. Então, tem momentos que Deus pode não gostar de uma atitude nossa, mas a maioria das vezes, que nós temos vários exemplos na Bíblia de homens, de profetas, de homens de Deus, que retrucaram, que falaram com Deus, que foram honestos, que falaram aquilo que estavam sentindo. Então aqui nós temos um grande exemplo disso, que Abraão, ao invés de falar assim, ai que maravilha, Senhor, que palavra abençoada que o Senhor me deu, eu penso que eu poderia ter essa reação. Mas por que Abraão não teve? Porque Abraão estava sentindo, vamos dizer que foram 10 anos depois que ele chegou em Canaã, e Deus tinha falado, Deus tinha prometido, eu vou dar essa terra à sua descendência. Mas que descendência? 75 anos, agora vai para 85 anos, não tem filho, o que vai acontecer? Então Abraão, ele começa a falar com Deus. Fala assim, olha, é muito bom o Senhor falar comigo, não temas, o Senhor é meu escudo, o Senhor vai me dar um galardão, mas eu não tenho um filho. E nada vai acontecer, e nada vai ter um sentido se eu não tiver esse filho. Então, Abraão fala no versículo 2, ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Nós não temos certeza absoluta, mas é porque lá na frente, quando Abraão, no capítulo 24 de Gênesis, quando Abraão manda um servo dele, o servo mais antigo, o servo mais confiável, não fala o nome desse servo no capítulo 24, mas a gente imagina que era esse servo Eliezer. Eliezer era um servo de confiança, ele era de todos os servos, de todos os empregados, a gente fala servo, mas eles eram escravos, né? Então, de todos os servos ou escravos de Abraão, Eliezer provavelmente era o mais confiável, o mais antigo, né? Mas ele queria um filho. Ele falou assim, quem vai herdar tudo que eu tenho não é nem meu filho. Então, aí versículo 3, e disse mais. Então, Abraão falou uma vez e ele insistiu nesse assunto com Deus. E falou assim, e olha o tom de reclamação. Olha o tom que Abraão usa no versículo 3. A mim não me tens dado filhos. Ele está reclamando. Como assim, Deus? O Senhor não me deu filhos. É quase como dizer, o Senhor prometeu e não cumpriu. O Senhor não me deu filhos. De modo que um nascido na minha casa, mas não meu filho, será o meu herdeiro. Então, olhando aqui, então Deus veio para trazer uma segurança, Deus veio para trazer um conforto, uma segurança para Abraão, mas Abraão questiona, Abraão reclama, e aí Deus responde. Deus não fica irado, Deus não fala, que isso, você está duvidando, você não confia em mim. Deus não usa nada disso, mas ele responde à dúvida de Abraão, e responde não de uma forma meio geral, meio genérico, meio sim, confia, vai dar tudo certo. Ele fala especificamente sobre a dúvida de Abraão. O problema de Abraão é como o Senhor vai cumprir todas as promessas que o Senhor me deu, como que eu vou continuar sem filhos? Nada vai fazer sentido. Tudo que foi falado até aqui, tudo que o Senhor prometeu de ser uma bênção, de herdar a terra, de ter uma descendência numerosa, nada disso vai acontecer se eu não tiver um filho. Então, ele faz essa reclamação e Deus responde especificamente. Deus fala, versículo 4, ao que lhe veio a palavra do Senhor. Então, Deus falou com Abraão, Abraão falou com Deus, e agora Deus responde a Abraão. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, este homem, Eliezer,
não será o teu herdeiro. Então, assim, é uma resposta categórica, é uma resposta muito clara. Este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então, assim, não é alguém, não é algum servo, não é... Algumas pessoas têm postulado que talvez Abraão tivesse esperança que fosse Ló, como sobrinho. Talvez Abraão tivesse alguma esperança, Ló vai ser. Ele trouxe Ló da terra de Harã junto com ele, que Ló não tinha mais pai vivo. Então, alguns acham que Abraão poderia ter pensado isso. Nós sabemos que depois veio Ismael. Então, mas Deus está falando aqui, depois Deus vai falar que é de Sara também, mas aqui Deus está falando com Abraão, olha, não será Ló, não será Eliezer, será alguém que vai ser filho biológico, que vai sair das suas entranhas. Então, é a resposta de Deus para Abraão. Então, nós temos um diálogo. Agora, ainda tem mais uma parte nesse diálogo. E essa parte é a parte talvez que mais me toca, porque tudo isso aqui é tremendo. É tremendo que um relacionamento com Deus é um relacionamento verdadeiro. Deus não quer hipocrisia, Deus não quer que a gente fale está tudo bem quando não está. Deus não quer nenhum relacionamento pode progredir se não houver autenticidade, se não for algo genuíno, se as pessoas não falarem o que realmente pensam. Claro que tem a hora de falar, a maneira de falar. Tem gente que fala, eu sempre falo o que eu penso, e estraga um relacionamento, porque falam também de uma forma que vai magoar a pessoa. Mas um relacionamento verdadeiro precisa ter autenticidade. Então Deus espera, Deus quer isso da nossa parte. Deus veio e deu uma promessa, deu um conforto para Abraão. Até vamos lembrar que o capítulo 15, né, eu gosto de falar assim, o capítulo 15 vem depois do capítulo 14. Nem sempre as coisas que são relatadas na Bíblia têm uma sequência, mas a vida de Abraão, essa narrativa tem sequência. E o capítulo 15 começa dizendo, depois destas coisas. Depois de quais coisas? Depois de, assim, nós podemos incluir destas coisas sendo, depois que Ló brigou, assim, houve uma contenda com os pastores, né, que trabalhavam, que cuidavam dos rebanhos dos dois, mas houve uma separação entre Abraão e Ló. Tudo que nós vimos no capítulo 13. Depois veio o capítulo 14, com aquela guerra com Ló sendo levado cativo, e Abraão indo atrás e conquistando, trazendo tudo de volta, e ele abriu mão dos ganhos da guerra, ele não quis pegar do rei de Sodoma. Então ele arriscou a vida para salvar Ló, mas a gente não tem nenhum diálogo relatado no capítulo 14, mas será que Abraão esperava alguma coisa de Ló? Ele foi, resgatou Ló, manifestou sua aliança com Ló, mas ele vai resgatar Ló e Ló volta a viver em Sodoma. Se Abraão, nós não temos nenhum indício disso, mas se Abraão esperava algum tipo de, assim, eu vou resgatar Ló, e Ló vai se arrepender e vai voltar a ficar perto de mim, ou você vai reconhecer o que errou. Não sei se Abraão esperava alguma coisa assim, mas de alguma maneira, depois desses incidentes com Ló, Deus vem para Abraão, e quando você pensa nesse contexto, tudo que Deus está falando para Abraão no versículo 1 tem sentido, porque Deus fala com Abraão, não temas. É muito interessante que quando Deus fala, não tema, é porque você tem motivo de temer. Né? Às vezes você nem sabe o que vai acontecer. Se Deus vier e te der uma palavra, não precisa ter medo,
Falei assim, opa Deus, por que eu teria motivo? O Senhor não ia falar não tenha medo se não tivesse uma razão para isso. Então, qual seria o motivo de Abraão ter medo? Talvez ele tivesse medo que aqueles reis que vieram da Mesopotâmia voltassem. Eles eram muito mais poderosos do que Abraão e o grupo dele. Então Deus veio no capítulo 15 e fala, não temas, Abraão. Ou poderia também ser o medo que nós sabemos que Abraão tinha, que ele demonstrou logo em seguida, de que as promessas de Deus não se cumprissem. Ele poderia ter medo de não ter um filho, de não ter as promessas não acontecerem na vida dele. Mas a outra parte da palavra que Deus deu para ele também parece que tem relação com guerra, porque ele fala assim, não temas, Abraão, eu sou teu escudo. Então ele está falando aqui a respeito de uma proteção. Escudo é uma arma defensiva, é uma proteção de guerra, é uma proteção contra flechas, contra dardos que vêm para matar. Então Deus está falando assim, Abraão, não tenha medo, porque eu sou o seu escudo. Mas aí depois ele fala uma terceira parte, ele fala, o teu galardão será muito grande. Em Salmo 127, 3, fala que os filhos são um grande galardão. Então, é possível, né, para todas as pessoas naquela época e para a maioria das pessoas hoje, os filhos são um tesouro, são uma expectativa, é uma coisa maravilhosa ter um filho, 2 filhos. Então, quando Deus falou com Abraão, o teu galardão será muito grande, ele poderia estar se referindo a ter filhos, ou ele poderia também estar se referindo ao fato de que Abraão tinha aberto mão de receber tudo que ele resgatou, as possessões, os rebanhos, tudo que Abraão conseguiu tomar de volta daqueles reis que levaram Ló cativo e levaram todas as posses, todos os bens do povo de lá. Então, o rei de Sodoma ofereceu isso para Abraão. E Abraão falou assim, não, eu não quero nada. Então, Deus estava falando com ele. Então, veja, Abraão, ele já tinha deixado Ló escolher a melhor parte da terra. Depois, ele arriscou a vida para salvar Ló e não quis ficar com as possessões, com os bens. Então, Deus está falando assim, o teu galardão será muito grande. Então, essa é a palavra que Deus deu para Abraão. Abraão, então, ele tem a liberdade, ele chegou a esse ponto de poder falar com Deus. Tudo isso seria muito, muito anormal naquela cultura, as pessoas não tinham, os outros deuses dos povos aí não tinham vida, não tinha como falar com as pessoas. Então Abraão está tendo um relacionamento com Deus que é totalmente novo e diferente daquilo que o paganismo, as outras religiões poderiam oferecer. Mas ele está conversando com Deus. Então ele fala, como assim Deus? Que galardão é esse? Eu acho maravilhoso, eu vou parar assim nesse ponto só para lembrar algumas outras pessoas que foram muito honestas, que foram muito sinceras com Deus, né? A gente pode lembrar de vários casos, né? A gente lembra de Ana, mãe de Samuel, que chorava amargamente, assim, ela falou assim, ó Deus, ó Deus. Então ela tinha realmente um desejo muito grande no coração, e ela falava, ela tinha amargura de espírito, porque o marido dela tinha uma outra esposa que tinha filhos. Então ela tinha essa liberdade de falar com Deus o que ela realmente pensava. Eu sempre eu tenho experimentado um pouco disso no meu relacionamento com Deus, de transformar a oração, ao invés de ser uma coisa formal, ó Deus, como o Senhor é bom. Claro que é maravilhoso a gente louvar a Deus, é maravilhoso, a gente deve expressar amor, a gente deve expressar confiança, a gente deve expressar gratidão, mas
um verdadeiro relacionamento com Deus tem espaço para a gente falar com Deus daquilo que a gente não entende. Deus, eu não entendo. O Senhor me prometeu isso, mas não está acontecendo. Já faz 10 anos. Nós podemos lembrar do livro de Jó. Jó era considerado um homem justo. Deus recomendou Jó diante de Satanás e dos outros anjos. Não tem ninguém como ele. E Jó era um homem que, você lê o livro de Jó, Jó falou muitas coisas. Eu queria que Deus pudesse aparecer aqui na minha frente, eu queria falar com ele, eu queria dialogar, eu queria argumentar. Jó tinha muita liberdade de falar. Os amigos de Jó acharam um absurdo ele falar aquelas coisas. Mas Deus gosta quando nós falamos aquilo que realmente pensamos. Outro homem que nós podemos... e são pessoas que tinham relacionamento com Deus. Você pensa em Elias, né? Quando Jezabel estava ameaçando matá-lo, Elias ficou bravo. Senhor Deus, como assim? Eu fui zeloso. Eu escuto muita gente, às vezes, falando aquele diálogo de Elias com Deus, condenando Elias, falando que Elias, tudo bem, Elias provavelmente estava... as pessoas falam que ele estava deprimido, que ele estava... e que ele não podia fazer isso, que ele tinha que se levantar. Eu não acho isso. Eu acho que Deus entende perfeitamente as nossas situações, Ele sabe o que é a gente viver assim. O Filho de Deus fala assim: Deus meu, por que me abandonaste? Então, essa liberdade de falar com Deus, essa liberdade assim, se você lê o profeta Jeremias, esses homens que ouviam de Deus continuamente, e Jeremias fala assim: Deus, o Senhor me enganou, ele fala coisas assim, eu preferia não ter nascido. Jeremias passou por uma situação em que ele tinha coisas muito sérias para falar com Deus. Então, são alguns exemplos, mas eu só queria colocar que realmente esse nível, você poder conversar com Deus. A oração, ela não precisa ser limitada a uma oração formal, a você expressar algo que você, não, na verdade, não está sentindo. Oração pode ser conversa. Às vezes eu vejo pessoas orando e contando. Assim, ai Deus, então eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você fica pensando, por que contar as coisas para Deus? Porque Deus é amigo, Ele sabe de tudo, você não precisa falar nada que Ele já sabe, mas Deus ama quando nós somos sinceros, quando nós somos autênticos. Então, isso é um aspecto tremendo desse diálogo aqui. Então, Abraão, ele falou com Deus, mais ou menos assim, falou assim: Deus, não adianta nada, promessas, esperanças, se o Senhor não vai me dar um filho, se eu vou ter, se quem vai herdar tudo que eu tenho é alguém que é um servo meu, um escravo, então não faz sentido. E a gente pode entender que quando Deus faz uma promessa, Deus chamou Abraão. Essas coisas são fantásticas, tem muitas ramificações, muitas implicações, mas quando você pensa assim, quanto que Abraão entendia que Deus estava o chamando para que Deus falou com ele: você vai ser uma grande nação, você vai herdar essa terra, em ti todas as nações serão abençoadas. Mas é claro que Abraão não entendia muita coisa, ele não sabia muito sobre quem seria o Messias, como é que seria isso. Deus estava querendo tomar a terra de volta, depois que Satanás enganou o homem no início. Então, assim, quanto que Abraão entendia do plano de Deus? Ele não entendia tudo, mas ele entendia que ele estava ali, Deus o chamou, Deus queria que ele abandonasse a sua terra original, que ele fosse mesmo para um outro lugar, que Deus tinha um outro plano para ele, mas ele estava querendo um filho. Então eu sempre penso que o filho que Abraão queria
Era algo muito, muito simples. Todo casal queria ter um filho. Abraão não era um homem especial, diferente porque ele queria ter um filho. Ele era um pouco diferente porque a maioria dos casais podiam ter filhos naturalmente, não precisavam de um milagre de Deus para ter um filho. Abraão não. Abraão, Deus colocou, Deus arrumou a situação para que Abraão e Sara não pudessem ter um filho de meios naturais. Mas o desejo deles de ter um filho era um desejo natural. Só que dentro desse desejo natural, assim como a mãe de Samuel também queria ter um filho, ela não estava tão, aparentemente assim, inicialmente, ela não estava pensando, eu preciso ter um filho que vai ser um profeta, eu quero ter um filho que vai levar o plano de Deus para frente. Não, ela queria ter um filho, mas Deus usa situações, necessidades, nossos desejos naturais. Deus tem um grande interesse em nós, Ele quer que nós tenhamos prazer, Ele quer que nós tenhamos alegria, Ele quer que nós sejamos realizados, mas a diferença entre alguém que está buscando o seu próprio interesse e alguém que está sendo guiado por Deus para fazer parte do plano de Deus é quando Deus nos chama para algo que, na verdade, nós também queremos, né? Porque Abraão queria, talvez ele não tivesse nenhuma ambição de ser uma grande nação, de receber uma terra, toda uma terra de Canaã, mas Abraão queria ter um filho, e Deus usou aquela situação para que Abraão visse a provisão de Deus, para que Abraão dependesse de Deus. Então é muito interessante como Deus usa uma situação da nossa necessidade, do nosso desejo, do nosso anseio, mas é uma linha muito, muito tênue, muito, muito difícil às vezes de discernir. Nós ouvimos muito hoje, às vezes, nas igrejas pregando, é só você crer em Deus, como Abraão creu, se faz muita a comparação, você tem que oferecer seu Isaac, e às vezes o nosso Isaac não tem nada a ver com o propósito de Deus. Então essa história muitas vezes é aplicada de uma forma errada. Deus quer realizar o seu sonho, mas é muito importante a gente entender, Deus queria realizar um sonho de Abraão e Sara, mas porque Ele os chamou para algo e porque aquilo que eles queriam, que Deus também queria, era algo que era impossível. Quando a gente é chamado por Deus, quando a gente fala assim, Deus, cumpre o teu propósito, seja numa missão, seja evangelizando, seja qualquer tipo de chamamento de Deus para a obra de Deus, só tem a mão de Deus quando é algo impossível. Se é algo que eu posso fazer por mim mesmo, se eu posso levantar uma obra, se eu posso começar uma igreja, se eu posso fazer uma obra social, não que não devamos fazer essas coisas, mas se não tem a mão de Deus, se não é uma coisa impossível para nós, então não tem o dedo de Deus. E o reino de Deus tem que ter o dedo dele, senão não é real. Então, voltando aqui, dentro desse diálogo, então, Deus manifestou seu amor, as primeiras palavras, né, no versículo 1 são maravilhosas, ainda que Abraão não tenha destacado, Deus, como foi bom o Senhor falar isso, mas são maravilhosas pensar como Deus ele vem na hora que a gente precisa. Com certeza, Abraão, até a maneira como Abraão responde, você vê que Abraão estava num momento de dúvida, num momento de crise, num momento de estar talvez até amargurado. E Deus vem e fala, não temas, eu sou teu escudo, eu vou te proteger e você vai ter um galardão. Hebreus 11 fala que Deus é o galardoador de todos que confiam nele. Então, Deus não deixa aqueles que confiam nele sem galardão. E esse galardão não é
às vezes a pessoa fala assim, eu não estou interessado numa mansão lá no céu, em algum lugar. Eu quero algo, eu preciso de algo na minha vida agora. Eu preciso ser curado, alguém na minha família precisa ser curado, ou algo precisa acontecer, eu estou em tal e tal situação. Então nós também chegamos a esse ponto, assim, Deus fala assim, não se preocupe, você vai ter uma vida eterna. E é claro que isso é verdade, mas não é errado você falar assim, Deus, vamos conversar? Se o Senhor não me der um filho, se não acontecer isso, o que adianta, né? É claro que adianta muito. Tem pessoas que nunca experimentam algumas realizações nessa vida terrena, mas o que Deus está falando é que aquele que confia nele vai ter o galardão. Agora, o importante é saber o que é que Deus está falando, o que Deus realmente está falando. Deus deu uma palavra muito clara para Abraão. Para nós muitas vezes não vem com tanta clareza, mas nós precisamos ter realmente uma certeza, uma convicção, e Deus faz isso. Como que Deus, que palavra que nós temos, como que nós podemos receber uma palavra de Deus? Ok, então a última parte do encontro é uma parte assim muito comovente, porque Abraão tinha uma dúvida, colocou a dúvida dele diante de Deus, reclamou. Deus falou assim, não, eu estou prometendo, este homem, seu servo, não será seu herdeiro, é um filho, você vai ter um filho. Então Deus nesse momento não deu nenhuma prova, ele simplesmente está falando com muita clareza, uma palavra clara que Deus está falando com Abraão, você vai ter um filho. Aí Deus, no versículo 5, Deus o levou para fora, ou seja, a gente entende então que essa visão estava acontecendo dentro da tenda, e se ele foi ver as estrelas, então era de noite, então Deus o leva para fora. Deus o leva para fora. Como que Deus, assim, porque primeiro falou que era uma visão, então Deus apareceu, não fala que Deus apareceu, mas Deus o levou, Deus o conduziu para fora. Isso é tão pessoal, tudo aqui é pessoal. A maneira que Deus começou a falar com Abraão foi pessoal, a maneira que Abraão respondeu para Deus foi pessoal. Agora Deus puxa pelo braço, parece que até tem uma ação física. Deus o levou para fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Então lhe disse, assim será a tua descendência. Olha só que promessa, que jeito de Deus falar com ele. Deus não estava dando, sei lá, uma coisa palpável, uma prova. Vai acontecer algo na segunda parte desse capítulo, em que Deus faz uma aliança com Abraão, que é um pouco mais concreto, tangível, mas aqui Deus simplesmente fala com ele, não, o servo não será seu herdeiro, é um filho, e depois ele leva para fora e mostra as estrelas, mas é algo tão pessoal, tão real, que eu acho que, assim, para Abraão foi suficiente, né? Deus mostrou as estrelas. Abraão não tem um filho, ele não tem um filho sequer, e Deus está falando que a descendência dele vai ser como as estrelas do céu. E aí depois, no versículo 6, simplesmente fala, creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Então isso é tremendo, tem muitas implicações, né? Agora eu, assim, antes de falar um pouquinho mais sobre essa, principalmente sobre esse versículo 6, que Abraão creu no Senhor e isso foi computado, isso foi, Deus colocou na conta de Abraão como justiça, Deus considerou como justiça. Em outras palavras, assim, Deus está falando assim, ao invés
de eu exigir de você que você faça muitos atos de justiça, cumpra a lei. Ele não tinha dado a lei ainda, mas assim, ao invés de Deus exigir isso e aquilo de Abraão, Deus está falando assim, olha, o fato de você ter confiado, mesmo quando você não tinha prova alguma, mesmo quando não tinha nada, Deus não fez aparecer um sinal, Ele simplesmente levou Abraão para olhar para um fenômeno natural, que era olhar para o céu estrelado, para ele olhar para as estrelas e Deus disse para ele, olha, a sua descendência vai ser tão numerosa quanto as estrelas. Então, esse versículo 6, ele é citado 3 vezes no Novo Testamento. Então, assim, é muito, e principalmente Paulo em Romanos e Gálatas, Paulo não só cita, mas ele elabora uma explicação sobre fé e justiça, né, em cima desse versículo. Mas antes, eu só queria chamar atenção para mais um aspecto na jornada de Abraão, para a gente entender um pouco sobre a relação entre os testes, como que Abraão passa por uma prova, por um teste, depois Deus fala com ele. Então isso aqui eu não vou demorar, só queria mostrar essa relação aqui sobre os testes na vida de Abraão, até aqui, né? Vai ter outros testes para frente, mas até esse ponto na jornada de Abraão, Deus usa provas na nossa vida, e isso é muito importante nós entendemos. Como eu falei no início, Abraão, como pai da fé, Deus estava querendo mostrar, Deus estava querendo revelar na vida de Abraão muitos princípios importantes. Então, são coisas que precisam ser muito claras, precisam ser fundamentos na nossa vida. Então, olha só, assim, as provas que Abraão, Deus colocou na frente dele e como que isso resultou. A primeira prova, né, que Deus falou no início, na primeira palavra com ele, foi: sai da sua terra. Então, para alguma outra coisa acontecer na vida dele, ele teria que cumprir isso. Se Deus falou com Abraão lá na terra de Ur dos Caldeus, e ele ficou 5 anos em Harã, então durante esses 5 anos Deus não mostrou outra direção. Então, mas chegou a hora que eu coloquei um sim, ou seja, ele passou, ele foi aprovado nessa prova. Então, quando Deus deu chamou, prometeu bênçãos e tal, mas tudo dependia de Abraão corresponder, de Abraão passar na prova que Deus deu para ele. A prova seria: você vai sair da sua terra ou você vai esperar algo acontecer lá onde você está? Não, Abraão precisou sair, e não só para até Harã, ele tinha que chegar na terra prometida. Então, quando Abraão obedeceu, quando Abraão passou na prova, aí quando ele chegou na terra prometida, Deus falou com ele novamente. Eu só queria mostrar que existe muitas vezes, não estou tentando colocar uma fórmula, colocar Deus dentro de uma caixa, mas assim, existe um princípio de que quando Deus nos dá uma instrução, quando Deus nos fala assim: olha, eu vou abençoar você, mas primeiro você tem que sair da sua terra. Então, enquanto Abraão não fizesse aquela primeira parte, às vezes eu tenho comparado isso a uma caça ao tesouro, né? Assim, enquanto você não chega e acha a próxima instrução, você não vai conseguir progredir. Então, ele saiu da terra dele, passou na prova, e quando ele chegou na terra, Deus apareceu para ele de novo e falou assim: é essa terra, você está no caminho certo. Então, Deus deu para ele uma próxima coisa. Agora, depois que ele chegou na terra, não tem assim uma instrução: Abraão, agora você está nessa terra, você não pode sair. Mas estava implícito que se Deus o tirou da terra de Ur dos Caldeus, o tirou de Harã, trouxe para a terra de Canaã, ele não poderia ficar fora da terra, ele tinha que estar na terra. Isso tem um grande significado espiritual, porque nós não estamos na nossa herança, mas Deus nos deu uma promessa. E nós estamos neste mundo, mas a gente não pode estar neste mundo numa posição errada.
Quando Abraão saiu da terra, foi para o Egito, ele saiu da posição certa. Ele ficou fora da posição de espera em Deus. Ele ficou vulnerável, ele não ouviu de Deus. Deus protegeu no Egito. Deus foi maravilhoso para ele no Egito. Mas Deus não falou nada com ele. Então, a prova, né? Por que Abraão foi para o Egito? Por causa da fome. Então, não está muito claro, né, que Deus falou assim, você tem que ficar aqui assim mesmo, mas a ideia é que quando ele saiu da terra, ele saiu da posição certa. Então, ele não permaneceu na prova, então, na terra, então ele não passou na prova e durante aquele tempo houve silêncio. Então, naquele momento, naquela situação que ele não avançou na prova, Deus também não avançou com ele. E o que aconteceu quando Abraão saiu do Egito? Ele precisou voltar lá para o lugar onde ele tinha parado. Isso aqui acontece muitas vezes na nossa jornada, que nós damos um desvio, saímos do caminho e a gente tem que voltar, pelo menos espiritualmente, para aquela posição de onde a gente saiu do caminho, tem que voltar para Deus continuar falando e agindo na nossa vida. Qual que foi a outra prova? Deus não falou antes, essas provas muitas vezes não tem uma instrução antes, mas Deus colocou Abraão numa prova com Ló. Quando a terra não suportava os dois, Abraão vai brigar, Abraão vai tentar, eu coloquei aqui, não tomar posse da terra. Abraão tinha que estar na terra, mas ele não podia tentar apossar-se da terra por sua própria força carnal. Ele não ia brigar com Ló, ele não ia brigar com os cananeus, ele tinha que ficar na terra, mas sem tomar posse dela. E quando Ló queria a melhor parte, Abraão falou assim, pode ir. Então aqui Abraão passou na prova, porque ele abriu mão, ele deixou para Deus lutar em favor dele, ele entendeu que ele tinha que permanecer na terra, mas que ele não podia lutar com armas carnais para se apossar da herança. Então, logo em seguida, Deus apareceu para ele e deu um avanço na promessa. Então, é isso que eu queria mostrar. Cada prova que nós passamos naquela prova, Deus vai aparecer de novo, nosso relacionamento com Deus vai progredir, nós vamos avançar no plano de Deus para a nossa vida, a promessa vai chegar mais perto, vai ser ampliada, então tem avanços. E aqui, no capítulo 14, Abraão também passou na prova de ser fiel à aliança que ele tinha com Ló, mesmo Ló não tendo sido tão leal com ele. Então, Abraão foi atrás, arriscou a vida, resgatou Ló, então ele passou nessa prova também, e como resultado de ter sido aprovado nessa prova, ele teve duas coisas importantes. Ele teve um encontro com Melquisedeque, que ele recebeu uma bênção de Deus por meio de Melquisedeque, e teve agora esse encontro que estamos vendo no capítulo 15. Então, isso é para mostrar a relação entre os testes e os encontros com Deus. Se nossa vida não está progredindo com Deus, eu falei agora há pouco assim, se o nível do nosso relacionamento com Deus está igual, então tem alguma coisa, tem alguma prova, tem alguma coisa que nós não estamos sendo aprovados. Agora é muito bom, muito confortante, assim, é difícil falar isso, que eu posso errar de um jeito ou em dois extremos, né? Mas Abraão, ele não foi aprovado em mais de uma prova. Ele não foi aprovado no Egito. Lá na frente, ele vai para a terra dos filisteus, ele é reprovado segunda vez no mesmo tipo de prova. Ele não foi aprovado na prova lá, que é toda a questão de Agar e Ismael. Então, Abraão, ele falhou várias vezes. Então, isso nos encoraja não a ficar falhando, mas Deus não está exigindo uma fé perfeita. Abraão é considerado o pai da fé, ele é o pai da fé, mas ele teve seus momentos, ele teve vários momentos. Não foi fácil para ele confiar, não foi fácil para ele esperar. A grande prova, o grande teste foi a demora
né? Então, mas é importante a gente entender, mesmo nas provas que nós somos reprovados, nós podemos aprender. Então, o importante é aprendermos e é importante a gente dar sequência, porque se nós não caminharmos, se o nosso relacionamento com Deus não avança, então o propósito de Deus na nossa vida não vai avançar também. Ok, então vamos falar um pouquinho sobre este versículo 6, né? Gênesis 15, 6, em que fala que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. De vez em quando eu faço menção, porque tem vários tipos de estudiosos da Bíblia, né? Tem pessoas que estudam, pesquisam, e tem pessoas que pesquisam com uma atitude ou com uma premissa de confiança, que é a palavra de Deus, não vão distorcer os achados, né? Ninguém que estuda arqueologia vai mudar alguma coisa, eles querem checar as idades e ver se confere com a narrativa bíblica, mas tem pessoas que estudam os textos e colocam assim, tem muita gente que olha esse versículo 6 e fala assim, esse versículo 6 foi acrescentado muito tempo depois. Bom, Abraão foi quem compilou, a gente entende que Moisés foi quem compilou o livro de Gênesis. Então, Moisés veio muito tempo depois, mas outras pessoas também mexeram no cânon da Bíblia. Então, esse versículo pode ter sido acrescentado depois, porque é um versículo que parece um versículo teológico, parece um versículo do Novo Testamento. Você não espera um versículo disso, assim, você está vendo uma experiência de Abraão com Deus e de repente fala assim, Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Isso não seria uma linguagem, não seria um tipo de um comentário que você esperaria de uma narrativa que Moisés pegou sobre a vida de Abraão. É muito possível que ou o próprio Moisés ou alguém depois de Moisés tenha colocado, mas nós entendemos que quem recebeu incumbência, quem organizou o cânon também foi inspirado por Deus. Então isso não tira a inspiração desse versículo. E o que tem mais ainda um reforço para nós é que as escrituras inspiradas por Deus do Novo Testamento, especificamente o apóstolo Paulo, ele cita esse versículo e coloca como algo verdadeiro. Então, a gente já vai ler rapidamente os 3 textos no Novo Testamento que citam esse versículo aqui, mas antes eu queria assim, vamos pensar que sempre a parte que assim, tem que ser a base da nossa interpretação das Escrituras o que isso significava, não do ponto de vista de Paulo, isso vem depois. Mas o que interessa para nós aqui nessa história Abraão estava tendo uma doutrina de fé, então Abraão acreditou em Deus e ele recebeu assim, Deus, eu entendo que agora eu sou justo, justificação pela fé. Abraão não tinha entendimento de justificação pela fé. Então, o que esse versículo está dizendo dentro do contexto original? Está dizendo simplesmente, isso, acho que isso pode ser bem óbvio, mas acho que para muita gente que às vezes lê o Novo Testamento, ouve os teólogos, ouve pregadores, e aí volta para o Velho Testamento e lê com a lente de quem está entendendo depois de Jesus, depois de Paulo. Não. Antes disso, nós precisamos entender o que isso significava nesse contexto, desse encontro de Abraão com Deus. E isso é importante para a gente entender o que esse encontro com Deus tem de fundamental para nós como filhos de Abraão. O que isso tem de importante é que Abraão estava com grandes dúvidas, ele estava próximo a uma amargura, assim, Deus, eu não aguento mais, o Senhor prometeu um filho, esse filho não veio. Então Abraão tem realmente uma crise aqui,
mas Deus fala com ele e pela palavra de Deus, pelo encontro dele com Deus, ele não está acreditando numa coisa só porque ele leu em algum lugar, né? Ele não leu isso em lugar nenhum. A base dessa experiência de Abraão, que serve de modelo para nós, é que Abraão acreditou, confiou no que Deus disse. Então é simples, a gente tem que simplificar isso. Isso aqui não é uma exposição teológica, isso aqui não é uma doutrina, isso aqui não é assim, a gente transfere para a nova aliança e a gente fala com razão de que se eu confio que Jesus morreu na cruz por mim, isso é considerado, isso é calculado por Deus, é atribuído por Deus como justiça. Ok, isso é verdadeiro, mas nós precisamos entender de onde veio essa doutrina, de onde veio essa verdade. Veio desse lugar que é simplesmente que Abraão estava enfrentando uma situação em que ele não tinha possibilidade de ter filhos, ele não via isso, não estava acontecendo, não ia acontecer, e ele estava reclamando com Deus, e Deus reafirmou de uma forma, antes era assim, Abraão, você vai ser uma grande nação, eu vou dar essa terra para a sua descendência, mas agora Abraão está falando especificamente, mas Deus, eu não tenho um filho, como é que eu vou ter uma descendência, como é que eu vou ser uma nação, como é que essa terra vai ser da minha descendência? Ele falou especificamente sobre o filho e Deus falou especificamente com ele. Se a gente não for específico com Deus, provavelmente ele não vai ser específico conosco. Então Abraão falou com Deus, eu preciso ter um filho, ou eu quero ter um filho. E ele estava, na verdade, ele estava falando meio assim, versículo 3, o Senhor não me deu filhos. Ele estava quase assim, dizendo, não vai acontecer, não vai ter filho, é impossível. E Deus falou assim, não, você vai ter um filho. E Abraão confiou. Então a palavra creu significa que ele confiou, ele acreditou, ele deu confiabilidade, ele deu crédito. Sabe quando tem alguém, hoje tudo que você vai combinar que você vai comprar um carro, qualquer tipo de possessão, de propriedade, tem que fazer um contrato, tem que passar o documento, tem que reconhecer firma e tal. E muitas vezes a gente ouve pessoas de outras gerações falando assim, antigamente não precisava de cartório. A pessoa falava assim, olha, eu vou te pagar daqui um mês, e a palavra daquela pessoa valia. Agora, nós sabemos que os homens, por melhores que sejam, eles não são confiáveis. Eu posso ser uma pessoa 100% honesta. E eu posso falar assim, eu vou te pagar o mês que vem. E se eu morrer antes? Então, eu não posso garantir tudo que o homem fala, mas pelo menos assim, o desejo de Deus, né? Jesus fala no Sermão do Monte, que sua palavra seja sim, sim e não, não. O que ele quis dizer com isso? A palavra tem que valer. Agora, Deus é um Deus confiável. Ele estava dizendo para Abraão, eu estou dizendo que você vai ter um filho, e eu vou te mostrar quantos filhos você vai ter. E ele mostrou todas as estrelas, o céu estrelado, e disse, assim será a tua descendência. Então, esse versículo 6 está dizendo duas coisas. Primeiro, que Abraão confiou. Agora, ele não confiou simplesmente porque ele tinha que confiar. Ele confiou porque Deus veio para ele e falou. Então, nós devemos confiar em Deus, mas a confiança em Deus, né, como fala em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela tem que ser uma palavra viva. Tudo bem, a palavra da Bíblia é uma palavra verdadeira, mas as pessoas, nós mesmos e as pessoas com quem nós compartilhamos, nós precisamos buscar a realidade da presença de Deus, porque se Deus não falar comigo, com você, nós não vamos ter fé.
Então, ele creu, uma palavra logos, que virou uma palavra rema, uma palavra revelada, uma palavra atual, uma palavra verdadeira. Pode ser de várias formas que essa palavra vem, mas se a palavra de Deus vem para nós, pode parecer meio espiritual, uma palavra que vem numa visão, uma palavra que vem através... Mas se Deus está vivificando, se Deus está tocando, se Deus está dizendo, essa é a minha palavra, então ela merece a nossa confiança. E Deus está dizendo que isso para Ele é o que representa justiça. E isso é um grande assunto que nós não vamos poder entrar hoje, mas o que Paulo vai usar isso no Novo Testamento para dizer o seguinte: o que é basicamente, assim, essencialmente justiça? Justiça é uma relação correta com Deus. Quando nós falamos justificação, não santificação, mas quando nós falamos justificação, que é o que está escrito aqui, seria o que representa? Assim, quando Abraão acreditou no que Deus prometeu para ele, isso gerou um relacionamento entre Abraão e Deus. O que Deus está querendo mostrar aqui é que a justificação, a relação de Deus com os homens, a redenção dos homens, passa exatamente por confiança. O que é que Satanás minou lá no Jardim do Éden? Ele minou a confiança. Ele chegou para a mulher e falou assim: Deus falou que não pode comer do fruto dessa árvore, ele falou que vai morrer, não vai morrer nada. Ele minou a confiança. Quando quebrou a confiança, quebrou o relacionamento. Precisa de expiação, precisa de sangue, precisa do sacrifício de Jesus, tinha que ter os sacrifícios animais. Mas o que Deus está mostrando aqui não é que o sacrifício não é importante, não precisa. Mas o que Ele está mostrando é que a posição de um relacionamento com Deus, a posição de uma... nós falamos assim, um relacionamento, uma abertura. Tem uma expressão que é assim: quando nós somos perdoados dos nossos pecados, nós podemos estar diante de Deus. Mas a igreja, ao longo dos séculos, nós tiramos aquilo do contexto. Então as pessoas creem que Jesus morreu, creem que os pecados são perdoados, mas eles não entendem que o que Deus está querendo é um relacionamento. Então as pessoas pegam o perdão dos pecados e continuam vivendo sem relacionamento com Deus e sem amar a Deus e sem se relacionar diretamente com Deus. E o que Deus está mostrando em Abraão aqui é que quando Deus fala com Abraão e Abraão acredita no que Deus fala, isso gera um início, um avanço no relacionamento entre Deus e Abraão. A justiça aqui não é tanto justiça de obras. Essa justiça aqui é uma relação de aceitação. Deus aceita aquela pessoa. Aquela barreira que foi criada desde o Jardim do Éden, em que nós não confiamos totalmente em Deus, nós não acreditamos verdadeiramente no que Ele fala, nós não entramos numa relação verdadeira com Ele, esse relacionamento quebrado, ele precisa ser restaurado. Então, essa é a grande importância, essa é a base de aceitação. É claro que dentro de um entendimento da nova aliança, o que Jesus fez para restaurar essa confiança na morte na cruz é fundamental. Eu não vou ter tempo de passar por todas as passagens hoje, nós vamos ter que retomar isso na próxima aula, mas eu quero ler em Romanos 4, porque é fundamental. Paulo faz um comentário, né? Ele faz uma explanação exatamente desse versículo. Não vamos ter tempo de ler o capítulo todo, mas na verdade todo o capítulo de Romanos 4 está discorrendo sobre esse tema. E eu só quero terminar aqui falando um pouquinho sobre isso, porque
É muito importante a gente entender. Abraão é o pai de todos os que creem. Se você está com um esboço, eu só vou mencionar, talvez depois a gente vai voltar a falar mais sobre isso futuramente, mas no seu esboço, no último item, F, fala sobre o que o Novo Testamento ensina sobre esta experiência de Abraão. Esse encontro de Abraão com Deus, em que ele acreditou no que Deus prometeu, e isso foi atribuído como justiça para ele. Isso nos ensina várias coisas. Eu só vou ler esses 4 itens aqui, porque são importantes, e depois nós vamos ler um pouquinho no capítulo 4 de Romanos. Então, o que Abraão fala sobre isso? O que Paulo fala sobre isso? Ele fala que essa experiência de Abraão com Deus foi antes da lei. Ele fala que isso, número 2, que isso permitiu a inclusão de gentios. Como foi antes da lei e antes da circuncisão, então Abraão, nessa experiência, ele abre um caminho não só para os seus descendentes naturais, que formaram a nação de Israel e o povo da lei, mas isso também abriu caminho para os gentios. Então, essa experiência aqui foi fundamental para isso. Essa experiência mostra para nós o que é graça, fé, justificação, e isso nós vamos ver na próxima aula, que essa experiência, claro que essa experiência é uma finalização de várias coisas que Deus está fazendo na vida de Abraão, é uma jornada, é um relacionamento, é um processo, mas essa experiência em Gênesis 15 foi por causa disso que Deus firmou uma aliança, que é a segunda parte de Gênesis 15. Então, por causa dessa confiança, você vai fazer um casamento, você vai casar com alguém, se você não tem confiança, se um não tem confiança no outro. Então, para ter aliança, tem que ter confiança. E o 4º item do esboço é que a promessa é para um descendente singular. Paulo enfatiza isso em Gálatas 3, que é para um descendente. Quando Deus falou com Abraão, você vai ter um descendente, mas esse um descendente é o caminho para ter uma descendência numerosa, ok? Então só vamos verificar algumas dessas coisas em Romanos 4 e vamos finalizando. Romanos 4, versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Segundo a carne significa assim, de acordo com a descendência biológica. Versículo 2. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, se Abraão fez um monte de coisas boas e por isso ele foi aceito por Deus, então ele teria do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? E aqui ele vai citar exatamente Gênesis 15, 6. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ok, depois ele vai falar vários versículos aí para falar que sobre graça. Graça não é o que você merece pelas suas obras, é que você acredita naquele que falou com você. E aí no versículo 9 ele fala, vem esta a bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Quer dizer, circuncisão aqueles que guardam a lei de Moisés, fizeram aliança, né? Isso nós vamos ver depois no capítulo 17 de Gênesis, quando começou a circuncisão. Então, essa bem-aventurança de Deus aceitar aqueles que creem pela graça, tal, isso é só para quem está na aliança no povo de Israel ou também sobre a incircuncisão? E aí ele fala, dizemos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Mas como foi imputada? Versículo 10. Não quando Abraão era circunciso, mas quando era incircunciso. Então, Paulo mostra que isso prova que Deus estava abrindo o caminho também para os gentios. E aí eu só quero ler essa parte final. Tem várias outras coisas aqui em Romanos 4, nós vamos falar de uma outra vez. Mas no final do capítulo 4, Paulo descreve o que é confiar em Deus. Ele está usando
esse texto de Gênesis 15. Mas ele também está se referindo, Paulo está juntando duas partes na vida de Abraão. O que ele vai descrever a partir do versículo 19 tem mais a ver lá no capítulo 17, quando Abraão tinha 99 anos de idade e Deus voltou e afirmou: você vai ter um filho e vai ser com Sara. Então ele descreve essa situação. Eu queria colocar, porque nós precisamos entender que o que agrada a Deus, Hebreus 11, fala que o que agrada a Deus, a única maneira de agradar a Deus é por meio da fé. Nós não conseguimos agradar a Deus por obras, porque nossas obras não chegam no padrão de Deus. É claro que tem toda uma relação entre graça e obras, que a gente tem que falar um pouco sobre isso em outra vez, e é um dos assuntos mais complexos da Bíblia, né? Deus quer fé, mas ele também quer obras, né? Graças a Deus que tem Paulo em Romanos e Gálatas que fala sobre graça e sobre fé, mas tem Tiago em Tiago 2 que fala também que a fé sem obras não é verdadeira fé. Então a Bíblia tem o equilíbrio perfeito em tudo isso. Então não é que Deus quer que você confie nele e nada mais importa. O que ele está dizendo, e esse ponto nós precisamos martelar na nossa cabeça, no nosso coração, porque nós temos uma grande tendência de pensar, por um lado, em fé, que é fé numa doutrina. Eu creio que Jesus morreu na cruz, então por isso eu vou para o céu. Isso é verdade, mas não é como doutrina, não é como um credo que você recita. Deus está mostrando em Abraão que a fé que tornou Abraão justificado, que fez com que Abraão pudesse fazer aliança com Deus, ou Deus fazer aliança com ele, o que gerou, o que deu condições para isso, foi um relacionamento vivo. Foi Deus falar: você vai ter um filho. Não era uma doutrina, não era uma norma para seguir. Eram várias coisas que Deus tinha falado: sai da sua terra, vai para essa terra que eu vou te mostrar. E Abraão tinha passado em algumas provas aqui, e Deus estava desenvolvendo algo, Deus está namorando, Deus está preparando o caminho. E quando chega nesse ponto em Gênesis 15, em que Abraão ele ainda não está no ponto mais extremo ainda, que é capítulo 17, quando tem 99 anos, e é sobre isso que ele está falando em Romanos 4,19. Fala assim, vamos começar no versículo 18. O qual, em esperança, creu contra a esperança. Muito, muito joia essa frase. Que Abraão teve esperança quando não tinha motivo, não tinha jeito de ter esperança. Ele esperou quando não tinha esperança. Ele creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Quando que Deus falou isso? No capítulo 15, que nós acabamos de ler. Quando ele levou Abraão para fora da tenda, num movimento, numa ação muito pessoal. Deus é muito pessoal, Ele quer um relacionamento autêntico, vivo, verdadeiro, não é doutrina. Nós estamos com as igrejas cheias de pessoas que têm a doutrina da salvação pela fé, mas não tem relacionamento com Deus. Então, Paulo está mostrando aqui que ele creu contra a esperança, porque Deus falou com ele: assim será a tua descendência. Ele não, versículo 19, ele não enfraqueceu na fé. Como assim ele não enfraqueceu na fé? Abraão enfraqueceu na fé muitas vezes, mas ele continuou. Ele achou que tinha que ser Ismael, ele duvidou, ele riu, ele teve os momentos de fraquejo, mas ele não saiu, ele continuou, ele se levantava de novo. Então, nós temos uma promessa da volta de Jesus, nós temos uma promessa do reino de Deus, nós temos uma promessa de que Deus quer uma noiva para seu filho, nós temos uma promessa que Deus quer levantar um povo que vai ser realmente uma testemunha para Ele. Nós temos promessas tremendas e desafiadoras e impossíveis.
como que a igreja hoje vai ser uma igreja que vai enfrentar anticristo, tribulação? A igreja não tem condições, eu não tenho condições, você não tem condições. Então, isso é esperar contra a esperança. Não enfraqueceu na fé. O que significa isso? Não significa que você nunca duvidou. Não significa que eu nunca duvidei. Nós sabemos que Abraão duvidou. Mas ele não abandonou, ele não largou, ele continuou. Deus também, Deus sabe da nossa fraqueza. Quando Abraão estava precisando de algo, Deus vinha e falava outra vez. Não é só uma palavra. Não é você saber, um dia eu tive uma experiência com Deus, foi muito vivo. Isso tem que ser contínuo, tem que ser renovado. É verdade, passam anos às vezes, passam espaços de tempo sem ter uma renovação forte. Isso acontece também. Mas a gente não pode abandonar, a gente não pode largar. A gente tem que falar assim, Deus, com toda a minha dificuldade, com toda a minha fraqueza, eu vou continuar crendo. Então, ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido. Aqui ele está falando do capítulo 17. Pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele foi fortificado. Como é que ele foi fortificado? Isso não vem de nós, isso vem de encontros com Deus, isso vem de ler a palavra, isso vem do Espírito Santo que nos renova. Nós precisamos de todas as formas possíveis para fortificar a nossa fé, mas nós temos que continuar olhando para o alvo, esperando aquilo que Deus prometeu que vai fazer. Assim como na época de Abraão, o que tinha que acontecer? Nascer Isaac. O que precisa acontecer hoje? A igreja precisa ser preparada para a volta de Jesus. Nós precisamos crer que Deus vai gerar, por meio da igreja, dentro de nós debilitados, como Abraão e Sara, sem esperança de ter filhos, sem capacidade de dar luz, sem capacidade alguma de produzir o que Deus está esperando. O que Deus quer de nós? O que Deus queria de Abraão? Ele queria que ele tivesse um filho, mas Abraão não pode ter filho, a Sara não pode ter filho. E ele continuou falando, você vai ter um filho, você vai ter um filho. Então, não duvidou, foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Então, a nossa esperança é, o que Deus prometeu, ele vai fazer. O que depende de nós? Estar como Abraão e Sara, na presença de Deus, esperando o que Deus vai fazer. Esperando. Não adianta Ismael, não adianta Eliezer, não adianta Ló, não adianta qualquer outra coisa. Deus vai produzir, vai gerar algo que vai ser dele. Então, versículo 22. Pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Isso deu a Abraão a posição de estar aceitável diante de Deus. Isso deu a Abraão a posição de ser aceito por Deus, porque ele creu naquele que era capaz de fazer. Agora olha o que ele fala no versículo 23. Ora, não só por causa dele está isso escrito, que ele fosse levado em conta, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado, a nós os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Ou seja, a fé que ele está querendo é a mesma fé de Abraão. E não é uma fé teórica, não é uma fé numa doutrina que Jesus morreu na cruz, mas isso tem que ser tornado real, e não só real que Jesus morreu para nos perdoar, mas isso é real no sentido de que ele morreu e ressuscitou para que em nós fosse gerado aquilo que Deus prometeu fazer por meio de nós. Então, nós vamos terminar aqui, mas nós vamos realmente pedir, Senhor,
nesta noite, nós queremos, ó Deus, nos colocar diante de Ti. Queremos um relacionamento crescente. Nós queremos ser como Abraão. Nós queremos ser pessoas que crescem no relacionamento contigo. Não é suficiente o tipo de relacionamento que nós tivemos com o Senhor há 10 ou 20 anos, ou 5 anos, ou 2 anos. Mas nós precisamos, ó Deus, precisamos caminhar, precisamos avançar, precisamos aceitar os testes, as provas que o Senhor nos dá. Queremos avançar para o próximo estágio, queremos entrar num novo nível de relacionamento com o Senhor. Queremos ouvir o Senhor prometendo o que é que o Senhor quer produzir, o que é que o Senhor está esperando. No tempo de Abraão, o teu plano estava num estágio, hoje o teu plano está em outro estágio. Nós estamos aguardando não a vinda do descendente, nós estamos esperando a volta do descendente, a volta de Jesus. Mas para que Jesus possa voltar, algo precisa acontecer que o Senhor prometeu, que o Senhor iria restaurar, que o Senhor iria preparar um povo. Tem tantas coisas que o Senhor preparou, que o Senhor prometeu sobre o teu reino, que deveria crescer e dar fruto, para que o Senhor pudesse voltar e receber os frutos. Nós queremos, ó Deus, crer no Senhor que morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos ser aceitáveis diante de Ti. Nós queremos que a nossa fé seja tão viva e tão real e tão relacional quanto foi a fé de Abraão. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.